Boa tarde, colegas internautas do Facebook e do YouTube. Aqui Marcos Valério Rocha em nossas reflexões semanais sobre fatos da semana, com base em textos filosóficos e nossos. A preocupação filosófica é uma preocupação principal. Lógico que nesta semana o assunto é a invasão russa à Ucrânia. Já por nós já havíamos falando disso há 2 semanas atrás e agora ela se concretizou. Ela vai ainda no mesmo sentido das nossas análises que começamos lá em 1999, quando começamos a escrever considerações sobre a mudança política da época, que era a queda do Muro de Berlim. Nós já vimos, só mostrar de novo, uma primeira obra nossa publicada totalmente artesanal, foi publicada em 2019. Até aqui, vamos ler, né? Que nós colocamos lá. O presente trabalho foi escrito por volta de 1999, na virada do milênio, sob o clima da queda do Muro de Berlim. Lá já se antevia o problema da descontinuidade de hoje com o Brexit, os populistas de direita, problemas de imigração e o ressurgimento de novos impérios, fazendo o mundo voltar para os termos do século XIX. A guerra, o que hoje se inicia, é uma guerra tipicamente do século XIX, uma guerra de um império. Não tem questão, é questão mais de poder, de poderio, a demonstração de poderio perante o mundo. Isso nos termos do século XIX. No século XX teve essa demonstração, mas tinha alguma coisa de base ideológica, defesa da ideologia do liberalismo, do socialismo, aquela coisa toda. Hoje não tem isso. Voltamos ao século XIX. Nós vimos isso que quando da proclamada vitória capitalista, nós lembramos disso, que essencialmente o regime capitalista é um regime cuja base é o conflito, a base é a divisão social do trabalho e a predominância do empresário, né, como indivíduo burguês, e da sociedade de mercado na competição. A competição é um conflito que vai se espalhando sempre. Quanto mais desenvolve o capitalismo dentro das suas premissas, mais os conflitos vão se avolumando, como foi no chamado grande século XIX, glorioso século XIX, pelo historiador Érico Hobsbawm, que acabou desaguando nas duas grandes guerras. Agora, nós já vimos isso, como nós vimos aqui, nessa leitura, né? De novo mostrando aqui, desse livro nosso, e está se concretizando o que nós já vimos naquela época. Essa nosso milênio começou com 2 períodos chaves. Primeiro, um período preliminar, que ainda não foi nesse milênio, no século XXI, né? Foi no final de 1989, a queda do Muro de Berlim. E depois foi com os atentados às Torres Gêmeas, 2 períodos, né? De 2 fatos, aliás, marcantes que caracterizaram o período. Conseguiu um domínio repressor estatal tradicional, né? O capitalismo, o liberalismo burguês
a visão do estatal é uma visão eminentemente disciplinadora e policial. Uma disciplinadora aqui, uma disciplina rígida que beira uma repressão, né? Beira um certo autoritarismo nas questões, principalmente nas questões sociais. As questões sociais, dentro da tradição liberal, é uma tradição de um problema policial. O Estado é só policial. Reprimir as manifestações. Por quê? Porque é o sentido da existência do capital a dominação de classe. Não se escapar. Isso moderou-se muito, se adaptou muito com a incorporação de pensamentos hegelianos, da racionalidade hegeliana e marxista, na questão da interferência do Estado. O marxismo mais radical, que quer que o Estado domine tudo, não sei se seja policial, mas domine a economia toda, né? E o hegeliano, que prega a questão da racionalidade das relações. O Hegel acabou se prevalecendo na história do mundo, na chamada social-democracia, e também na visão do empreendedorismo a partir de Ford e Taylor, que colocou uma racionalidade nas relações econômicas, inclusive uma racionalidade que visava não só a dominação, mas a elevação da qualidade de vida material das classes trabalhadoras e das classes pobres. Apesar que o sistema não comporta um pleno emprego. Toda economia, quando chega ao pleno emprego, ela gera estagnação dentro da questão capitalista, né? E se retorna, e com a estagnação vem as crises, a quebra das empresas e o desemprego. Aí se retorna a visão do Estado, já policial, para conter essas revoltas nessas crises cíclicas, né? Agora tem as crises políticas advindas do acúmulo de capital e da formação da mentalidade imperialista das nações, né, para dominar o mercado e fazer prevalecer seus interesses econômicos. Isso é que nós estamos vendo de novo aqui. Foi no século XIX, nós estamos no século XX. Nós propomos achamos Hegel mais consequente, mas ampliar a questão da racionalidade dentro da questão do organicismo. Isso a partir de uma contradição, uma crise nova que surgiu ultimamente, que o desenvolvimento capitalista ele espoliou não só muitas populações, conseguiu contornar isso com relação às populações, as diferenças de classe, atenuou, mas teve agressão à natureza. E o espaço humano se tornou maior que o espaço natural, tanto que os antropólogos falam que nós estamos vivendo já no antropoceno. O espaço cultural humano é maior que o espaço da natureza, e a natureza está reagindo. E nós dependemos dos recursos naturais para continuar existindo. E se continuar desse jeito, esses recursos vão esgotar. O esgotamento vai voltar de novo a ter privilégios, né? Só uma certa classe poderá ter acesso aos bens, que se tornarão escassos por conta dos escassos recursos naturais, e voltaremos de novo aos conflitos. Então, dentro daí se surgiu a teoria de Gaia, que vê a natureza como um grande organismo vivo que se autorregula. Isso nós vimos em Lovelock. Essa proximidade com
uma possível extinção humana por conta do esgotamento dos recursos naturais, levou nós a publicar esse livro, o segundo livro nosso, né? Sobre, aqui não base em Hegel, mas em Kant. Ali tem Hegel e também tem Teilhard Chardin, que Hegel não visualizou um pouco como espécie de rascunho na fenomenologia e na filosofia da natureza, tem alguma visualização dessa questão do organicismo. Mas ali, nessa obra nossa, não foi só Hegel, nós abordamos também Teilhard Chardin. E Teilhard Chardin já foi bem mais organicista, como nós estamos vendo. Aqui nós, dentro dessa questão, também surgiu que na época da queda do Muro de Berlim, um filósofo, sociólogo, midiático, Fukuyama, que falou no fim da história, com a vitória burguesa, e falou também do fim do homem. Nós já expomos isso aqui. Então, nós estamos falando, aqui nós vamos fazer uma tríade, a nossa próxima obra será sobre o organicismo e chama-se Pragmático, a organicidade pragmática. Que uma coisa, organicidade pega muito do princípio estatal, mas com a outra visão, né? Que já estava implícita, mas agora declarada, a visão do Estado, não como repressor, mas como um regulador, né, do organismo social e mundial. E esse Estado, ele, até quando fala organicidade, remete a organismos. Né? Nós estamos pregando algo em torno como a ONU, mas assim, num campo mais ambiental, né, para tratar isso nós expomos ali, né, e vamos aprofundar aqui. E essa questão da organicidade, essa visão da Terra como um organismo e partindo de Teilhard Chardin, do cosmos todo também como um organismo, e remete a uma metafísica. Então nós vamos recuperar essa metafísica, que implica uma ordem anterior a tudo, que a tudo orienta, né? Remete para nós muito claramente. Teilhard Chardin, um dos problemas semânticos que ele utiliza, né? Ele fala que não quer ser metafísico, mas aí quando ele coloca a questão do ponto ômega, ele se torna metafísico. Então nós estamos para ser o terceiro, é uma tríade. A tríade é um dos números perfeitos, né? Que existem dentro da numerologia, né? São o 1, 3, 7, 12, né? Depois daí. Isso é perfeito. Uma unidade é lógica da individual da pessoa. 3 que, em geral, a vida para se reproduzir implicam 3 organismos, principalmente a vida humana, né? E também por conta da teoria da Santíssima Trindade. Sempre o número 3 antigo é um número ligado a essa questão de perfeição. 7, os 7 dias da semana, 9 meses para uma pessoa nascer, e 12 os meses do ano. E 12, 1 mais 2 é 3, volta a 3. E o número 3 de perfeição. Então, nós falamos, aí até nós falamos, agora nós vamos ver, nós estamos recuperando esse pensamento e vamos de novo recuperar isso. E por conta dessa questão da tríade, o mundo do século XXI está agora no seu terceiro grande evento. A gente espera que seja o evento final de caracterização do século, né? E por enquanto, a primeira queda do Muro de Berlim rememorou a
os grandes séculos XIX, oferia com a sociedade de mercado, o liberalismo burguês, né? Depois dos atentados das Torres Gêmeas, dali nós analisamos aqui no livro, começou a haver esse sentido de novo de o Estado se voltar a ser um Estado agora não liberal, mas autoritário, que combinou com nós já vínhamos prevendo, né, nos populismos de direita, nós já vimos vindo isso. Inclusive, um dos que viram isso foi o finado santo padre, hoje realmente santo, canonizado, João Paulo II. Naquela época da euforia, ele, numa entrevista que a gente viu, né, foi uma coisa rápida, é lógico que a grande imprensa midiática não divulgou, ele via essa preocupação, que ele viveu na Polônia dominada pelo nazismo. Falei, nós estamos vendo ressurgindo esses pensamentos nazistas que tanto mais fizeram quanto o comunismo, o socialismo real stalinista. E agora nós estamos... começou a surgir, e o problema do surgimento desse populismo de direita é que, historicamente, encaminhou para duas grandes guerras. Nós estamos numa guerra localizada, mas é de uma potência dentro de uma outra potência. Tiveram guerras, os Estados Unidos interveram no Camboja, no Vietnã, mas o confronto direto em áreas sensíveis do Império Russo, vamos dizer, não foi. Né? Teve a crise dos mísseis, que acabou não se concretizando, né? E foram suspensas. Era realmente uma guerra fria. Agora é uma guerra quente, que foi um país que atacou um outro país muito próximo da outra potência, né? Que é a OTAN. É um lugar muito estratégico ali entre as potências. Talvez, certamente, os soviéticos não iriam intervir dentro dessa situação, pelo histórico que nós vimos. Né? Agora, o que por conta também da ideologia, né, do soviético é comunismo. O comunismo, uma bandeira histórica desde a guerra, é a paz. Quem conviveu e viu todos, tinha notícias nos jornais mesmo, né? Criticando um pouco, falar que é hipocrisia, né? Mas sempre nos congressos da Internacional Comunista, uma das bandeiras é a paz. Uma delas é paz, pão e terra, né? É uma bandeira clássica do comunismo antigo. Por conta disso, talvez a União Soviética não faria. Agora, o Putin não é comunista e a Rússia atual também não é a União Soviética. A Rússia é um país imperialista e que tem a necessidade de se impor no mercado. Realmente, um avanço das potências ali ao seu lado provocaria essa ação. Mas as potências pensou, talvez, que Putin, apesar de vir da KGB, da antiga União Soviética, ele não tem aquela mesma característica. E ele foi e atacou. Então, nós estamos em suspense. Talvez, se resolver, né? Vamos ver se não demorar muito, se resolver, vai ser realmente agora o início do que será o século XXI. Nós fizemos só uma espécie, igual aquela tese, antítese, síntese, fizemos uma síntese dos dois outros para começar uma nova. Agora, talvez o conflito maior, que acho que ainda vai surgir, do século XXI, é o conflito básico com a natureza. Esses são resquícios dos séculos passados. Mas esses resquícios podem, de outra maneira, num grande cataclisma mundial de bomba atômica, de uma guerra atômica, de alguma forma, pode, igual uma crise do meio ambiente, pode gerar a extinção do ser humano. Então, falta essa racionalidade. Comprovado essa questão de uma ordem orgânica universal,
preliminar é ver essa questão desse organicismo na mentalidade dos governantes, para ver que eles têm que procurar também uma ordem maior, né? Que são o interesse deles próprios particulares de cada país, ou agora cada império. Boa tarde.